dando um ok aí. Bom, vamos começar aqui oficialmente nosso estudo, né? Desejando a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos iniciar uma série de estudos sobre os atributos de Deus. E como base, nós vamos utilizar o livro do autor Arthur W. Pink. Se você não conhece, pesquise aí na internet, você vai ver várias citações e estudos sobre esse autor tão maravilhoso das Escrituras Sagradas. Ele é renomeado, né? Ele é um professor renomeado das Escrituras Sagradas. Viveu ali entre os séculos XIX, mas ele realmente teve uma ascensão muito forte no século XX. Ele tornou-se um dos maiores autores evangélicos mais influentes justamente na segunda metade do século XX. Ele tem um posicionamento calvinista a respeito da teologia sistemática. Hoje nós vamos estudar apenas 2 capítulos desse livro, Os Atributos de Deus. Nós vamos estudar o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 vai falar sobre a solidão de Deus e o capítulo 2 vai tratar sobre os decretos de Deus. É um livro maravilhoso, um livro magnífico. Isso só faz acrescentar a nossa fé, né? Quando nós estudamos a palavra de Deus e temos recursos como esse, é algo tremendo, meus irmãos. Para poder a gente crescer, a nossa maturidade cristã, ela crescer, não é? Damos glória a Deus pela vida da Tami também, que já conectou aí. Então, nós vamos tratar justamente sobre esse livro e essa série de estudo que está se iniciando. Agora, para termos uma melhor compreensão acerca do que vamos estudar, precisamos começar fazendo 2 perguntas muito simples, ou pelo menos parece ser muito simples. A primeira pergunta é: quem é Deus para você? Os irmãos que estão entrando aí já podem, inclusive, colocar aí a sua concepção. Para você, quem é Deus? Não é? Essa pergunta aparentemente parece ser simples, mas às vezes nos faz realmente pensar. Justamente porque na história da humanidade houve várias concepções sobre a pessoa de Deus. Várias concepções sobre a pessoa de Deus. A primeira concepção sobre Deus que foi colocada ou trazida durante a história da humanidade foi o panteísmo. Nós vemos muito isso na religião do hinduísmo, várias religiões que tratam sobre a questão do panteísmo. E o que é o panteísmo? O panteísmo é onde Deus literalmente está em tudo, é a crença de que Deus está em tudo. Quem assistiu o filme Avatar vai lembrar muito bem do que eu estou falando, porque ali, naquele momento, o Espírito de Deus estava dentro das árvores e aí caminhava, né, pelas raízes e se conectava. O panteísmo crê que Deus ele está em tudo. Deus está na árvore, está no asfalto, está numa garrafa, ele está num prato. Deus ele está em absolutamente tudo. Essa é a crença, é a concepção do panteísmo. O deísmo, ele acredita que Deus criou todas as coisas, mas ele criou e foi embora, deixou a sua criação. Deus ele cria e ele vai embora. Ele cria e abandona a sua criação. Essa é a concepção sobre que o deísmo ele traz. E o deísmo crê que todas as coisas que são sustentadas e são providas na Terra são feitas através das leis naturais. Essa é mais uma concepção sobre Deus. Também tem o enoteísmo, não é? Quem está chegando agora, nós estamos estudando as concepções sobre Deus na história, a fim de entrarmos no estudo que são os atributos de Deus. O que é o enoteísmo? O enoteísmo é a crença de que realmente existe um Deus supremo, mas admite que existe semideuses. Nós vamos ver isso muito no mundo grego, né? Na filosofia grega, onde tem ali um Deus supremo, que é Zeus, e os subdeuses. Temos também o monoteísmo. O monoteísmo acredita num Deus único. E aí somos nós somos monoteístas. Aliás, herdamos isso do judaísmo, né? Que nós chamamos de princípio deuteronomista. Um só Deus, uma só fé, adorar a Deus num só lugar, cultuar a Deus num só lugar. Então, essa ideia do Deus único foi trazida pelos judeus e nós herdamos isso deles. Nós somos monoteístas.
Uma outra concepção é o teísmo, mais uma concepção sobre Deus que foi trazida na história da humanidade. O teísmo, ele acredita num Deus soberano e supremo. Ou seja, nós somos monoteístas e teístas. Acreditamos num só Deus, e esse Deus ele é supremo, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Em oposição ao teísmo, existe o ateísmo. O ateísmo ele nega completamente a existência de Deus. O ateísmo ele teve esse movimento muito forte ali quando termina a Baixa Idade Média, termina no século XV, e no século XVI entra já o período que a gente chama de período moderno. E na França surge esse movimento ateísta. Então, são os ateus, aquele que se opõe, nega completamente a existência de Deus. Temos também o gnosticismo. O gnosticismo, ele nega a humanidade de Deus. Nós vamos ver isso em João, primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 2, onde João ele vai dizer assim que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, mas aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Foi muito combatido o gnosticismo na própria época de Jesus Cristo, mas principalmente nos primeiros séculos, na igreja cristã nos primeiros séculos. Quando se nega a humanidade de Cristo, você nega o que ele fez na cruz. Ele morreu por nós naquela cruz do Calvário. Ele foi o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Era necessário a fim de que eu e você fôssemos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, o gnosticismo ele trata isso. Ele nega a humanidade de Jesus Cristo. E por fim, nós temos o agnosticismo, que acredita que existe um Deus, mas que é impossível de conhecer e de se relacionar com ele. Não é isso que nós cremos. Nós somos monoteístas e teístas. Nós acreditamos que Deus é um Deus supremo, um único Deus, e que se relaciona com os homens. Bom, foi muito importante ter feito essa introdução, porque essa introdução ela visa a compreensão sobre os atributos de Deus, que é a série de estudos que nós vamos tratar. Os irmãos que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Perguntamos logo no início aqui, quem é Deus para você? A resposta bíblica para essa pergunta, que parece ser simples, mas muitos não conseguem entrar e chegar ao seu pleno conhecimento, é de que Deus, ele é o Criador, o sustentador e governador de todo o universo, da terra e tudo que nela há. Nós vamos ver isso em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em Atos 17, 24, somente a parte A, a Bíblia diz que Deus ele fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Deus, ele é o Criador e sustentador e governa tudo e todos. Deus também é Espírito. Aquele encontro que Jesus Cristo tem com uma mulher samaritana no poço de Jacó. Em João, no capítulo 4, versículo 24, Jesus diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, ele sustenta e governa todas as coisas pela força da sua palavra. Vamos encontrar em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele é que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é o Deus que nós cremos. Mas, acima de tudo, Deus, ele é Pai. Deus é o nosso Pai. Então, quando perguntarmos quem é Deus, além de ser tudo que nós falamos aqui sobre ser o Criador, o sustentador, que sustenta tudo pelo poder da sua palavra, acima de tudo, Deus ele é o nosso Pai. Vamos encontrar isso em Romanos capítulo 8, os versículos 14 a 16, que diz: pois todos os quais são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Entender os atributos de Deus, primeiramente precisamos entender quem é Deus.
agora que nós explanamos mais uma vez sobre quem é Deus, temos a segunda pergunta. Lembra que nós fizemos duas perguntas no início aqui do nosso estudo? Primeiramente, quem é Deus para você? E a segunda pergunta é: você conhece verdadeiramente o Deus que você serve? De fato, nós conhecemos o Deus que nós servimos? Isso é muito importante. O apóstolo Paulo, quando ele esteve em Atenas, na Grécia, no mesmo período em que Roma era considerada o berço do poderio militar, o mundo grego era considerado o berço da intelectualidade mundial. Lá em Atos, no capítulo 17, se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir as suas escrituras sagradas. Nós vamos encontrar em Atos, no capítulo 17. Abra a sua Bíblia. Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, narra justamente a chegada de Paulo em Atenas. É quando ele vai discursar, ele vai trazer um discurso no Areópago. Então, vamos ler a partir do versículo 22. Não é? Aqueles gregos intelectuais, os filósofos, eles adoravam alguns deuses, mas não sabiam a quem eles estavam adorando. Aí Paulo entra com esse discurso no Areópago. E a partir do versículo 22 diz assim, acompanhe comigo. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses. Interessante quando Paulo ele fala assim, né? Senhores atenienses, dá para ver Paulo falando, porque era justamente assim. Naquela época não tinha cinema, não tinha absolutamente nada, e as pessoas se apresentavam no Areópago a fim de mostrar o seu conhecimento. E assim ele começava: senhores atenienses, em tudo vejo acentuado que és religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, e nele estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, a respiração e tudo mais. Paulo aqui combate veementemente, porque aqueles gregos intelectuais, aquele mundo intelectual, adorava deuses e trazia oferendas para esses deuses. Então Paulo vai dizer, olha, esse altar que está escrito ao Deus desconhecido, esse é o Deus que eu estou anunciando a vocês. E ele não precisa ser alimentado não, porque é ele que nos alimenta, é ele que nos dá a respiração, é ele que nos dá o fôlego da vida, é ele que nos dá a vida. E é isso que Paulo está tratando aqui. Então ele vai dizer na continuidade, ele vai dizer assim, a partir do versículo 26, de um só, olha como o nosso Deus é poderoso, de um só ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. No 27, Paulo ele conclui dizendo assim, para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. A grande verdade que Paulo está trazendo aqui é que nós necessitamos de algo muito mais do que um simples conhecimento teórico de Deus. Paulo está falando no Areópago. Paulo ele está falando justamente no berço da intelectualidade. Paulo está no meio dos intelectuais gregos. E ele está dizendo, olha, não é pelo intelecto, não é pela sua força, não é pelo seu intelecto que você vai encontrar Deus, não. Precisamos conhecer melhor o Deus que nós servimos. Jesus nos ensina isso lá em João, no capítulo 7, versículo 17, quando ele diz, olha, se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, conhecerá a respeito da doutrina. Mesmo João, no capítulo 14, versículo 21, ele vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. É assim que nós conhecemos a Deus, verdadeiramente guardando os seus mandamentos e andando nos seus passos, aquilo que Ele deixou como exigências divinas, como propósito divino para as nossas vidas. Muitas vezes nós dizemos que conhecemos a Deus, mas não cumprimos os seus mandamentos.
E é isso que Paulo está ensinando aqui. Não é possível servir e adorar a um Deus desconhecido, nem depositar nele a nossa confiança. Nós não confiamos. Como então depositaremos a confiança a um Deus que nós não conhecemos? E é isso que Paulo ele está trazendo em seu discurso quando ele vem no Areópago, e é isso que nós vamos estudar nessa série de estudos sobre os atributos de Deus. Como conhecer a Deus? É através dos seus atributos, é ter uma experiência pessoal com Ele, é fé. Não é somente uma questão de intelectualidade. O profeta Oséias, ele diz exatamente isso. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, quando ele vai dizer: conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Oséias também fala no capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sofrendo, está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Esse é o objetivo dessa série de estudo que estamos começando aqui na Unijovem Pibal, sobre os atributos de Deus. Buscarmos uma vida de intimidade real com o nosso Senhor. Só assim poderemos ouvir de Cristo: já não chamo mais vocês de servos, chamo vocês de amigos. Por isso que é importante nós conhecermos ao Senhor. Amados irmãos, vamos estudar sobre os atributos de Deus. Então precisamos primeiramente compreender o que significa atributos de Deus. Na verdade, atributos são características qualitativas da própria essência de Deus. E existem duas classificações dos atributos de Deus. Primeiro, os atributos incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? São aqueles que ele não compartilha com o homem mediante um relacionamento. A onipotência de Deus, por exemplo, ou seja, a sua soberania, a sua força, a sua onipotência. A onisciência, que é o seu conhecimento infinito, não é? A onipresença, que é Deus que está presente em todos os lugares. E aqui eu queria abrir um parêntese. Muitos não entendem a onipresença de Deus. Por exemplo, se eu pegar aqui esse copo e entender que Deus ele está presente aqui dentro, não está. Não é isso que quer dizer a onipresença de Deus. A onipresença de Deus está ligada com a sua onisciência. Deus não está dentro desse copo. O que torna ele onipresente é que ele, tudo está nos seus olhos. Nada foge do seu controle, nada foge do seu olhar. Portanto, a sua onipresença é a sua onisciência. Ele sabe, ele vê, ele tem o controle de tudo. E é isso que nós precisamos entender. Dentro das de seu atributo incomunicável também tem a eternidade. Deus, ele é atemporal. Ele é um ser não criado, é autoexistente, ele não tem princípio e nem fim, diferente de nós. A sua imutabilidade também é uma das características dos seus atributos incomunicáveis. E o que é imutabilidade? É o Deus que não muda em seu ser. Ele não muda, nem nos seus decretos e nem nos seus propósitos. Esse é o Deus que nós servimos. Essa é uma das características dos atributos de Deus. A segunda classe de atributos de Deus são os atributos comunicáveis, que são justamente os atributos morais. E aí nós vamos ver que são características que Deus ele passa para o homem mediante a um relacionamento pessoal, diferente dos atributos incomunicáveis. Por exemplo, o amor, a doação eterna de Deus à humanidade. Deus nos ensinou a amar. O perdão, que é justamente a marca do amor, a entrega, o sacrifício, Deus nos ensina a perdoar. A santidade, sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. E aí nos leva a ser separado do pecado, a ter uma vida de santidade. A longanimidade, Deus nos ensina a ser longânimo. É a paciência da bondade divina passada para nós mediante a um relacionamento que nós temos com Deus. E por fim, a sua misericórdia. Deus nos ensina a ser misericordioso. E a sua misericórdia é a causa de nos sermos consumidos. Essas são as duas grandes classes dos atributos de Deus. E aí nós precisamos ter esse conhecimento. Bom, depois de fazermos aqui essa guisa de introdução, aos amados irmãos que estão chegando, nós estamos estudando sobre os decretos de Deus. E aí fizemos como que uma guisa de introdução e agora vamos entrar nos capítulos. Vamos tratar dos capítulos 1 e capítulo 2. O capítulo 1 é sobre a solidão de Deus. O capítulo 2 são os decretos de Deus. No capítulo 1, a solidão de Deus, se você abrir sua Bíblia, o primeiro texto
em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus. Bom, havia tempo, se é que lhe pode chamar de tempo, em que Deus, na sua santa natureza, ele habitava só. Embora subsistirem igualmente em três pessoas distintas, divinas, distintas, coiguais. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Santa Trindade. Quando diz no princípio criou Deus, antes disso, Deus, a Trindade, ela cria uma linha do tempo. Isso não existia. Antes disso, a Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo viviam só. Não existia céu, não existia terra, anjos, universo. Nada disso existia, não tinha ninguém, senão apenas Deus. E isso não era apenas um dia, um ano, uma época, era desde sempre. Precisamos entender isso. Durante uma eternidade passada, Deus ele estava só. Completo, suficiente, satisfeito em si mesmo e de nada necessitando. Você já parou para pensar o que a Trindade fazia antes de criar todas as coisas? Você já parou para pensar nisso? A Trindade vivia de forma plena. Pai, Filho, Espírito Santo, gozando de um amor pleno que transcende o nosso entendimento humano. Por isso, na Bíblia, você vai encontrar vários textos. O Pai glorificando o Filho antes da criação do mundo. O Filho que glorifica o Pai. O Espírito que glorifica o Filho. Pois a sua glória não pode ser nem aumentada e nem diminuída pelo fato dele criar ou não criar. Era assim que a Trindade, ela vivia antes da criação de tudo. Assim era a Trindade. E a grande pergunta do nosso estudo nesse primeiro capítulo sobre a solidão de Deus é: por que então Deus resolveu criar? Por que Deus criou? Ele não tinha nenhuma obrigação e nenhuma necessidade de criar. E por que então Deus, ele criou? Qual o verdadeiro objetivo? A resposta é simples, muito simples. Deus criou por um ato puramente soberano da sua parte. Paulo vai dizer isso em Efésios, no capítulo 1, versículo 11. Quando ele vai dizer, Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O fato de Deus criar foi simplesmente para manifestar a sua glória. Por isso que ele cria o homem e a mulher e diz, multiplicai-vos, vocês são a minha imagem, espalhem a minha imagem na face da terra, para que a minha glória seja vista na face da terra. É isso. Por isso Deus ele nos criou, por isso Deus criou, por isso que a Trindade criou absolutamente tudo para o louvor da sua glória. Esse amor pleno que a Trindade vive em sua eternidade é compartilhada com o homem através da criação divina. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Por isso é que toda a natureza que foi feita por Deus foi feita para o louvor da sua glória. Se você for ver em Salmos 19, o salmista, no Salmo 19, no verso 1, vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tudo foi feito para o louvor da sua glória. Nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 6 e 7, vai dizer: trazei, meus filhos, a glória de Deus. E minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e eu os criei para minha glória, e que formei e fiz. Fomos criados para a glória de Deus. Mas isso, amados irmãos, não significa que Ele criou para aumentar a sua glória. Ele não nos criou para aumentar a sua glória, mas para revelar e oferecer a sua glória em nós. Isso é que é um grande presente da parte de Deus. Alegre-se, regozije-se. Sabe por quê? Porque somos feituras e criados para glorificar o nome do Senhor. Tudo louva ao Senhor, tudo dá glórias ao Senhor. Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus nos criou para a sua glória, amados.
Esse é o propósito final de toda a criação, glorificar o nome do Senhor. É impossível submeter a Cristo a qualquer obrigação para com a criatura. Em Deus nada ganha da nossa parte. O fato dele nos criar, nós não temos nada a acrescentar a ele em outros sentidos, apenas glorificá-lo. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 11, versículo 34 e 35, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a restituir-lhe? Deus poderia ter continuado só por toda a eternidade, sem dar a conhecer a sua glória a qualquer criatura, pois Ele é e sempre será perfeitamente bem-aventurado em si mesmo. Mas uma pergunta que nos cabe: será que todas as criaturas realmente estão dando glórias a Deus? Você parou para pensar nisso? Infelizmente para muitos, e aqui vem uma grande lição para todos nós, Ele continua sendo o Deus desconhecido para muita gente. Isso é triste. Como nós vimos em Atos, no capítulo 17, versículo 23. O Deus desconhecido. Paulo, ele vai escrever isso em Romanos, no capítulo 1, versículo 26 até o 32. Sabe por quê? Porque Deus dá aos homens aquilo que eles mesmos merecem. Aquilo que eles mesmos querem, os ímpios, aqueles que não se rendem aos pés do Senhor. Deus dá a eles as suas próprias paixões infames, como diz lá Paulo em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 26. Por causa disso, diz a palavra de Deus, os entregou Deus às suas paixões infames, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental favorável para praticarem coisas inconvenientes, malícia, maldade, possuidores de invejas, aborrecidos de Deus, soberbos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, sem afeição natural e sem misericórdia. A própria ruína do homem é Deus o entregar a ele, a si próprio. Essa é a maior ruína. Muitos ainda não conhecem a Deus. Por isso não conseguem compreender a grandeza do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. As Escrituras Sagradas nos revelam o Deus que deve ser reverenciado, cultuado, adorado. Ele tudo sustenta, mas Ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele é independente de tudo e de todos. Precisamos compreender isso. Outro ponto que precisamos também meditar aqui juntos hoje nesse estudo sobre a solidão de Deus é que foi Deus que tomou a iniciativa de se auto-revelar para nós. E Ele fez isso de duas formas. A revelação especial, a revelação geral, onde Ele se revela a todos os homens através da natureza. Nós vemos isso em Salmo 19:1, não é? Deus se revela através da natureza. Nós vamos ver isso em Romanos, capítulo 1 também. A revelação através da criação, o próprio homem é uma revelação de Deus. Todo homem, toda a humanidade vê essa revelação geral. Temos também a revelação especial, o qual Deus ele se revela de forma pontual e específica. Por exemplo, aos profetas no Antigo Testamento. Deus se revelou aos profetas de forma pontual e específica. Deus também se revelou a uma nação escolhida, a nação santa, a nação de Israel, um povo escolhido de Deus. Deus também se revela de forma específica e pontual através das Escrituras Sagradas. Essa é uma revelação de Deus especial para todos nós. Pedro vai escrever isso na sua segunda carta, no capítulo 1, a partir do versículo 20 a 21, quando ele diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou entendimento humano, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus toma a iniciativa para se revelar ao homem. O ponto culminante da revelação especial de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. O mistério que estava oculto, agora revelado aos homens. Colossenses 1, 26, 27 diz, o mistério que estava oculto dos séculos
e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer. Deus quis dar a conhecer. A revelação é uma iniciativa de Deus para com os homens. Deus ele toma essa iniciativa e é por isso, e tão somente por isso, que ele só pode ser conhecido espiritualmente. Quando Jesus ele está de frente daquela mulher samaritana e diz: Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É porque de forma carnal não podemos conhecer a Deus. As coisas espirituais se discernem de forma espiritual. Mas o homem, ele é decaído. Ele não é espiritual, ao contrário, o homem ele é carnal. O homem ele está morto para tudo que é espiritual. Só nascendo de novo, só através do ato regenerador do Espírito Santo é que podemos conhecer a Deus. Paulo escreve isso em Efésios capítulo 2, versículo 1, quando ele vai dizer: e ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo, quando olha para o mundo, ele não vê pessoas. Paulo, quando olha para a humanidade, ele vê lápides. Ele vê túmulos, pessoas mortas nos seus delitos e pecados. É uma cena muito triste. Por isso é que nós precisamos, meus amados irmãos, continuar prosseguindo a conhecer Deus, que é uma fonte inesgotável. Quando chegarmos no céu, ainda continuaremos a conhecer o Senhor. Pode viver lá 1 milhão de anos, 1 trilhão de anos, 1 zilhão de anos. Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Temos que continuar prosseguindo, conhecendo ao Senhor, aos seus mandamentos, a sua palavra. Só assim nós podemos crescer espiritualmente. A nossa principal oração como cristão deve ser a que Paulo nos ensina em Colossenses 1:20, crescendo no pleno conhecimento de Deus. O autor do livro, Arthur W. Pink, ele conclui esse primeiro capítulo quando ele trata da solidão, que ele está tratando da solidão de Deus, quando ele diz: Deus, ele é solitário em sua majestade, único em sua essência e incomparável em suas perfeições. Que coisa maravilhosa esse final que arremata aqui esse primeiro capítulo sobre a solidão de Deus. Bom, meus amados irmãos, nós já passamos aqui desse primeiro capítulo que tratou sobre a solidão de Deus e várias lições nós tiramos no sentido de que nós precisamos saber quem Deus ele é, conhecer o Deus que nós servimos, entender que Deus ele toma a iniciativa de se revelar ao homem. Deus ele cria sem nenhum tipo de obrigação e ele criou. Mas porque ele fez isso para manifestar a sua glória. A sua glória ela é vista tanto na natureza como naquele que crê, no homem. E tudo que nós devemos fazer para o louvor da sua glória. É isso que nós entendemos aqui sobre a questão desse primeiro capítulo, que é a solidão de Deus. Vamos entrar então aqui agora no segundo capítulo. O segundo capítulo ele fala sobre os decretos de Deus. O segundo capítulo que nós vamos estudar aqui. O que são os decretos de Deus e para que eles foram criados? Parou para pensar nisso? Em primeiro lugar, precisamos entender que os decretos de Deus estão plenamente ligados com o seu propósito. São ações com respeito às coisas que já passaram, atuais e futuras. Tudo está ligado. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 3, versículo 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso entendimento humano é finito. Não há muitos propósitos como nós pensamos. Não há. Só há um propósito. Devemos compreender que o entendimento infinito de Deus não avança passo a passo. Não é mudado esse propósito. Deus não muda. Os seus decretos, os seus propósitos são firmes, não mudam. Devemos ter esse entendimento. Não é? Só existe um propósito. Portanto, Deus não estava sob nenhum outro domínio, mas agiu de acordo com o seu beneplácito quando Ele colocou os seus propósitos. Pois a sua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Os decretos de Deus se relacionam com todas as coisas que passaram
que estão acontecendo e as coisas futuras. Por isso é que no Apocalipse capítulo 5 nós vamos ver que Cristo, ele está com o livro da história do destino da humanidade nas suas mãos. Podemos descansar em paz. Tudo já foi determinado por Deus, decretado por Deus. Todos os propósitos, todos os seus decretos já foram colocados, foram lançados desde antes da fundação do mundo. E ele não muda em seus propósitos, ele não muda em seus decretos. E devemos dar glórias a Deus por isso. Podemos descansar em paz, porque ele tem cuidado de nós. Precisamos ter fé. Precisamos depositar no altar do Senhor e saber que Deus está no controle de absolutamente tudo. Cristo, ele tem um livro nas suas mãos. A história da humanidade está em suas mãos. Acompanhe lá depois, leia Apocalipse capítulo 5. Aliás, nós estamos tratando em alguns estudos do livro de Apocalipse, em alguns outros estudos. Aqui mesmo no meu canal de YouTube você pode acompanhar esses estudos sobre, essa série de estudos sobre Apocalipse. Mas, voltando aqui, nós precisamos conhecer um pouco mais sobre as propriedades desses decretos de Deus. Em primeiro lugar, anote aí, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre as propriedades do decreto de Deus é que esses decretos, eles são eternos. O que isso significa? Significa que as coisas não acontecem de forma de improviso. Não existe plano B. Deus não cria um plano B. Os propósitos de Deus, os decretos deles são eternos. Se nós acreditarmos que os propósitos de Deus são mudados de acordo com as circunstâncias, é deduzir que o Altíssimo, ele teve que idealizar uma nova solução conforme as circunstâncias vão acontecendo. Deus não fica mais sábio conforme o tempo avança, amados. Não fica. Sua sabedoria é eterna, é plena, é infinita. Nós é que somos finitos. Precisamos aqui compreender que Deus ele tem essa sua infinitude. Em segundo lugar, os decretos de Deus são sábios. É mais uma propriedade do decreto de Deus. Os decretos de Deus são sábios. A sabedoria é a evidência no cumprimento dos seus propósitos. Isso nos faz descansar em paz. É uma questão de fé. Deus está sempre no controle das coisas. Deus ele é santo, ele é sábio, ele é santo, santo, santo. Tem uma terceira propriedade do decreto de Deus. E a terceira propriedade é saber que os decretos de Deus são livres. Deus estava sozinho quando elaborou os seus decretos. Nenhuma causa externa pôde influenciar Deus. Nenhuma causa externa. Por isso que Isaías, no capítulo 40, entre os versículos 13 e 14, diz: quem foi que guiou o Espírito do Senhor? Ou com quem ele se aconselhou? Quem ensinou a ele? Com quem ele tomou conselho? Quem o instruiu? Quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Os decretos de Deus são livres, amados. Essas perguntas retóricas do profeta Isaías apontam para a soberania de Deus, assim como nós vemos também na soberania de Deus, nas perguntas que o próprio Deus faz a Jó, quando Jó questiona sobre os seus decretos. Já parou para pensar nisso? Se você for lá em Jó, no capítulo 38, rapidamente, Jó ele questiona os decretos de Deus. Então, Deus ele pergunta a Jó de forma retórica. Depois disso, o Senhor, no meio do redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com a palavra sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem entendimentos. Olha só. Versículo 16 diz: acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Tens ideia, Jó, nítida da largura da terra? Versículo 37, quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Também no capítulo 40 de Jó, no versículo 11, Deus faz outra pergunta retórica a Jó, pelo fato de ter sido questionado pelos seus decretos. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu, diz o Senhor. E glórias a Deus pela sua palavra.
Os seus decretos são livres. Os seus decretos são eternos, são absolutos. Nós vamos ver aqui a quarta propriedade desses decretos. Os decretos de Deus são absolutos. Somos feitos herança em Cristo. Somos feitos herança nele. Somos eleitos em Cristo. Somos eleitos nele. Somos predestinados nele, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O autor Arthur W. Pink, ele traz algumas considerações finais acerca desses decretos de Deus. Ele diz, lado a lado com a imutabilidade e a invencibilidade dos decretos de Deus, as Escrituras nos ensinam claramente que o homem é uma criatura responsável e que tem que responder por suas ações. Meus amados, precisamos entender melhor o contexto quando tratamos sobre a questão da responsabilidade humana. Muitas vezes ela é mal compreendida, tão mal compreendida quanto o texto de Paulo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Quando Paulo vai dizer, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. O que quer dizer esse mandamento, em tudo dai graça? Você já parou para pensar nisso? Será que nós devemos dar graça quando um homem estupra uma criança? Será que nós devemos dar graça quando uma esposa trai o seu marido? Ou quando um jovem entra no mundo das drogas? Será que nós devemos dar graças a isso? Precisamos compreender melhor a responsabilidade humana. Não podemos dar graças pelo mal moral. Não podemos dar graças pelas coisas que Deus abomina. É aí que nós pecamos e falhamos na questão do determinismo. Temos que ter muito cuidado. Temos que ter alicerce bíblico para justamente trazer aquilo que Deus está falando no nosso coração. Mas então, o que na verdade nós devemos dar graça? Em que nós devemos dar graça? Devemos dar graça porque sabemos que tudo está no controle de Deus. Devemos dar graça porque o Cordeiro está com o livro do destino da humanidade em suas mãos. É nisso que nós devemos dar graça. Devemos dar graça porque Ele é o autor da vida que derramou sobre nós. Derramou o seu sangue naquela cruz. E sobre nós Ele deu o dom gratuito da salvação. Devemos dar graça porque Deus pode transformar tragédias da nossa vida em triunfo para a sua glória, porque Ele é o Deus da providência que pode transformar cativeiro em antessala de trono. A soberania de Deus e a responsabilidade humana são doutrinas bíblicas. Aliás, meus amados irmãos, no meu TCC, que eu apresentei no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, foi justamente sobre o tema a relevância das obras para o cristão. Agora você percebeu que o próprio título já dá um direcionamento que é para o crente que já está salvo em Cristo a relevância dessas obras? Pois a salvação é um dom gratuito, como Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras, poesias de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ali no TCC nós trouxemos alguns tópicos, não é? Como, por exemplo, nós falamos sobre a obra como consumação da fé, a justificação pela fé consumada através das obras, o ato retributivo de Deus pelo feito das obras, o tribunal de Cristo, os galardões de Deus para aqueles que são salvos. Tiago, ele escreve na sua carta, no capítulo 2, versículo 24, mostra-me a tua fé sem obras, que pelas minhas obras mostrarei a minha fé. A fé verdadeira e a fé falsa, em contraponto. O Arthur W. Pink, ele conclui esse segundo capítulo, né, sobre os decretos de Deus, e ele diz: se as nossas ideias se formam com base na palavra de Deus, a defesa de um ou de outro ensino não levará e não negará o outro. Reconhecemos sem reserva que há uma real dificuldade em definir ou determinar onde um começa e o outro termina. Sempre acontece isto quando há uma conjunção do divino e do humano. A verdadeira oração, diz o autor Arthur W. Pink,
A verdadeira oração é ditada pelo Espírito, e não obstante é também um clamor do coração humano. Coisa linda. Mistérios profundos são estes, diz ele, mas a fé os recebe sem contestação. Eu gosto muito do texto de Paulo, no capítulo 8 de Romanos, versículo 8, quando ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, nós damos início a essa série de estudos sobre os atributos de Deus. Falamos inicialmente ali que será que eu sei realmente quem é Deus? E se eu sei quem Ele é, será que eu sei o Deus que eu estou servindo? Entramos ali nas concepções de Deus, das pessoas que a história da humanidade tem sobre Deus e as suas concepções. É muito importante nós entendermos que o verdadeiro relacionamento que nós possamos ter com Deus é através da nossa experiência pessoal com Ele. É através dos seus mandamentos. É obedecer os seus mandamentos. Como Billy Graham ele falou certa vez em suas pregações, não existe um mapa da felicidade. A felicidade está quando você obedece os mandamentos do Senhor. É uma grande verdade. Precisamos ter uma intimidade melhor com Deus. E para isso preciso conhecer os seus atributos. E é isso que nós tratamos aqui nesse início dessa série de estudo. Os atributos de Deus, que envolve também os seus decretos. Que eles são eternos, são absolutos, são livres. Precisamos compreender que Deus ele tem esses decretos e esses decretos estão totalmente ligados, em perfeita consonância com a sua vontade e com o seu propósito. Que Deus tenha nos abençoado nesse estudo de hoje